Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pés e orar ao Senhor nessa noite? Vou aproveitar e pedir ao Ministério de Louvor para tomar seus lugares, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia em Tua presença. Te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar presente nessa festa, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por cada vida presente nesse lugar. Que cada palavra, Senhor, dita, Senhor, seja do Teu agrado. Senhor Jesus, que o Senhor receba cada oração, cada louvor, cada apresentação feita a Ti, Senhor. Que seja tudo feito para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o Senhor é bom. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais um ano, mais uma noite, mais um dia para louvar e adorar o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. E queremos, sim, dar boas-vindas a todos os irmãos, todos os amigos que se encontram aqui conosco nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar, sim, contemplando cada vida e abençoando cada vida aqui em nome de Jesus. Amém?
Estamos aqui nessa noite, uma noite de celebração, comemorando 32 anos do ciclo de oração da MCM, aqui da Primeira Igreja Batista, aqui da nossa cidade. Mulheres guerreiras, mulheres que têm se reunido para estar orando, para estar clamando ao Senhor pelas famílias do nosso município, pelas todas as autoridades, pelo nosso país, né? Na verdade, por todo mundo. Então, são 32 anos onde a gente tem aqui se dedicado, dia após dia, está entregando as nossas vidas ao Senhor. Então, nós temos que estar assim, a noite de celebração, a noite onde a gente se alegra, né? E eu tenho, assim, falo assim, com consciência mesmo, de que quanto Deus tem nos abençoado. Eu faço parte aqui da Igreja Batista há 25 anos. E são 25 anos de bênçãos na minha vida. Então, é um grupo de mulheres guerreiras, mulheres que têm se dedicado ao trabalho do Senhor, a estar orando, a estar buscando ao Senhor dia após dia. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos permitiu estar, e nós temos que estar adorando ao Senhor. E como noite de celebração, nós vamos estar, eu vou pedir à igreja, mais uma vez, que se coloque de pés, nós vamos estar assim, recitando o Salmo 100, que é um salmo de celebração ao Senhor, de agradecimento a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povos seus e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua verdade estende-se. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, está nos céus, louvado e exaltado é o teu nome. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença em nossas vidas, Deus. Obrigado por cada vida que se encontra aqui nessa noite, cada família representada aqui, ó Deus, que tu estivesse a contemplar, ó Deus, os sonhos e os planos de cada coração aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, vem estar assim conosco, receba o nosso louvor, nossa adoração como oferta suave. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, eu peço que ainda fique de pé, eu vou convidar a minha vice-coordenadora, a irmã Alda. Nós vamos estar juntos recitando o nosso tema e a nossa divisa. E eu já convido a MCM a estar se colocando nos seus lugares, que nós vamos estar daqui a pouco cantando nosso hino oficial. Amém? Que as irmãs já possam pegar seus classificadores e já tomar os seus lugarzinhos aí, para a gente estar daqui a pouco louvando ao Senhor. A irmã Alda com a palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? Ainda de pés, né? Vamos recitar o nosso tema e nossa divisa bem alto, né? Eu peço assim, o irmão Juraci que projete aí, por favor, o nosso tema e a nossa divisa, para que possamos recitar assim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema é, vamos todas juntas, o poder do secreto. Para ensaio, né, foi bom. Vamos todos... O poder do secreto. A nossa divisa está em Mateus 6, versículo 6, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém, né? Que Deus possa, assim, nos abençoar. Poder sentar os irmãos. E assim eu convido, primeiro, as irmãs que estão aqui à minha esquerda, para vir se colocar aqui. As irmãs da minha direita. E as irmãs que estão aqui no corredor, que podem já se colocar nos seus lugares.
Glória a Deus. Mulheres MCM, Mulher Cristã em Missão, que da Primeira Igreja Batista, as mulheres abençoadas, mulheres que têm dia após dia nos ensinado coisas grandiosas, amém? E nessa hora também nós queremos estar assim saudando mais uma vez a todos os nossos amigos visitantes, todas as igrejas também que nós convidamos, que está aqui conosco. Temos que agradecer ao Senhor pela vida de cada irmã, de cada irmão que está aqui conosco, de cada amigo que está aqui conosco nessa noite. Que o Senhor Jesus esteja derramando bênçãos do céu sobre a vida de cada um. E nós, como Primeira Igreja Batista, como é que nós saudamos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? E nós vamos estar dando a oportunidade às nossas irmãs. E assim eu convido a Igreja Batista Belém para estar com a oportunidade, nesse instante, para estar louvando e exaltando o nome do Senhor.
Amém. Que o Senhor Jesus esteja abençoando ricamente as irmãs ali, a Igreja Batista Belém. Que Deus continue contemplando e abençoando poderosamente a todos os irmãos ali. E agradecemos também ao pastor, né, que permitiu que as irmãs estivessem aqui conosco nessa noite. Amém? E nesse instante nós vamos estar assim, assistindo a coreografia das adolescentes aqui da nossa igreja. Estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Vamos, vamos, vamos! Enquanto eu viver, minha vida a cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Vamos, vamos! Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não.
Glória a Deus. Que possamos continuar orando pelo grupo de adolescentes aqui da nossa igreja, de todos os adolescentes da nossa cidade, que é esse o caminho. Nós temos que estar educando nossos filhos no caminho que ele deve andar. E esse caminho é glorificando, para glorificar o nome do Senhor, né? Através do louvor, através da dança, da música. É isso, para isso que a gente tem que educar os nossos filhos. É para esse caminho aqui, para que eles possam se colocar cada dia mais na presença de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando ricamente todos os adolescentes aqui. Algumas são mais timidazinhas assim, mas graças a Deus, né? E vamos continuar fazendo esse trabalho com os adolescentes. E aí tem os juniores chegando também, a gente continuar. Amém? Amém. E nesse instante, a Igreja Batista Monte Sião está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor.
Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando ricamente ali a Igreja Batista Monte Sião. Também um abraço para Cili, o pastor Julival. Ele está muito cansadinho hoje, não pôde estar aqui conosco, mas que Deus continue abençoando rico poderosamente a vida dele, todos os irmãos, o irmão Regi que está ali também, bênção de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, meu irmão. Amém? Queremos também estar assim, nesse instante, eu vou convidar o Ministério de Louvor mais uma vez, e na oportunidade, né, os irmãos podem estar entregando assim, seus dízimos e ofertas. Os nossos amigos visitantes, fiquem à vontade. Amém? Então, Ministério de Louvor. Vamos nos colocar de pés para adorar o Senhor? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de Pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, pelo que vemos, nos move é o que nós temos. E nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, vamos parar de crescer. e quem pode parar a igreja do Senhor? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, Os leões não pararam a igreja do o inferno não pode, não vai. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé.
prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que Jesus continue abençoando rico e poderosamente o ministério de louvor, esse ministério abençoado. Amém? Eu vou convidar aqui o irmão Ferreira, que é o presidente aqui da igreja. Ele vai estar orando nesse instante pelos dias de oferta e também dando a palavra e convidando o pastor Uziel. Amém? Irmãos, graça e paz. Graças a Deus por estarmos aqui. Muito bonita a igreja, graças a Deus. Que os irmãos sejam grandemente abençoados. Nossa palavra antes da oração é gratidão. Gratidão por 32 anos desse ciclo de oração. Irmãos e irmãs, mas de forma tão especial os irmãos aos homens. Imaginem homens se não fossem as mulheres. Porque eu nunca chegou nesta igreja, a partir desta igreja, eu estou falando isso, um convite para o primeiro ano do ciclo de oração dos homens. Então, graças às mulheres, de forma toda especial, por estar aniversariando hoje, pelo ciclo de oração, mas todas as mulheres das outras igrejas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ai de mim, se não fosse esses 32 anos dessas mulheres guerreiras, abençoadas, bem negadas, valorosas dessa igreja que tem me carregado em oração. Então, sou grato a Deus por isso. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que esses anos de oração, eu creio que durante esses 32 anos que começou esse ciclo de oração na Casa da Irmã Dalva, não é isso? Casa da Irmã Dalva. A Irmã Dalva foi a pioneira desse início do culto do ciclo de oração e começa ali então o ciclo de oração que até hoje é mantido. É o que está escrito em 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, durante esses 32 anos, esse trabalho de vocês não foi em vão. A cidade tem sido grandemente abençoada. As igrejas têm sido abençoadas. Então, as mulheres desta igreja, gratidão a vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. As outras igrejas, eu creio que também, da mesma forma, de quando em vez a gente recebe aqui convite, né, que está ainda, o convite aqui da igreja Monte de Sião, que estará acontecendo, já vamos falar aqui, né, pegando o gancho, e da Belém também, e as outras igrejas, né, que dão convite da igreja, que vai estar acontecendo o festival do ciclo de oração, os dias 17 e 18 de maio, da Igreja Batista Belém, da Igreja Batista Monte de Sião. Que Deus abençoe grandemente. Então, as mulheres estão na frente, homens. Eu não estou triste não, mas fico assim, né, que vocês tenham orado por nós. Então, grandemente, gratidão a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, e que essas orações, não é só nas igrejas, mas a nossa cidade, eu digo assim sempre aqui na igreja, nossa cidade é grandemente abençoada, porque as irmãs têm mantido essas orações. Então, a todas as igrejas, eu estendo a palavra. Gratidão a todas vocês, mulheres. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Vamos estar orando, em seguida o pastor Uziel, pastor abençoado, estará com a palavra.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, graças te damos por tudo, obrigado pelas nossas vidas, dá-nos a tua paz, obrigado por esses 32 anos dessas abençoadas mulheres que têm orado por nós, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelas autoridades. Ó Deus, que em nome de Jesus, elas sejam cada dia mais abençoadas por Ti. Derrama unção sobre cada irmã aqui nesta noite, de cada igreja, que todas as igrejas tenham o mesmo conceito de oração, que possam estar orando e buscando o Senhor todos os dias. Dá-nos a Tua paz, livra-nos do mal, esteja na direção desse trabalho, Pai. Se Tu não estiver, nós faremos nada. Por isso, obrigado por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, com a palavra. Graças a Deus, queridos. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão sentindo a presença do Senhor, diga glória a Deus. Amém. Então vamos ficar de pé, vamos louvar com alegria. Tem alguém aqui precisando do milagre? Você está precisando do milagre? Deus é Deus de milagre. Tem centenas de milhares na Bíblia registrados, e muita gente pode contar aqui sobre milagre. Então canta assim comigo assim, ó. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. As palmas. Mestre, eu preciso de um milagre. Diga pra ele. Transforma minha vida, Deus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele viveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, suscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca fora, chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor, tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Quer ouvir a igreja? Peço um milagre ao Senhor. Faz um milagre, me toca nessa hora. Agora cante assim comigo. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, de dar, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Eu ouvi a igreja bem forte. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, eu não clamarei, ele me socorreu. Vamos comer. O vento balançou meu barco em alto mar,
Ele ordenou e o mal obedeceu. Vem forte! No meu barquinho está. Se o medo me cercar ou se o vento soprar, meu nome eu clamarei. Mais uma vez, não tenho mais o mar. Não tenho mais o mar. No filho está minha fé. No meu barquinho está. De Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você não sentasse ainda e a gente fizesse algo diferente. A gente está falando sobre oração. Eu queria que a gente orasse agora, mas eu queria que você achasse uma pessoa que você não conhece aqui, ou que você não tem muito contato. Conhece, mas não tem muito contato. E você fizesse uma dupla com ela agora, desse as mãos e a gente tivesse um tempo de oração. Enquanto aqui está tocando uma melodia, um tempo de oração. Pergunte a ela um pedido de oração. Tem algum pedido? Um só. Uma coisa que você ora por mim. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, nessa noite, pela tua presença. Te louvamos por cada irmão que está aqui nessa noite. Cada pedido que foi colocado agora, Deus. Cada pessoa que foi tocada pela vida da outra agora, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, cada pedido está sendo apresentado em secreto, que está sendo compartilhado com o irmão, com a irmã, Pai. Nós te louvamos por esse culto. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os irmãos podem sentar. Antes de trazer a palavra, eu quero cantar essa canção, que tem sido uma canção
que tem tocado a minha vida nesses dias, sobre a caminhada. Eu cantei na terça-feira, vou cantar hoje, vou cantar amanhã. Os irmãos vão acabar aprendendo essa música. Essa música foi gravada por Elvis Presley. E eu não vou cantar ela em inglês porque eu não sei, né? Também muita gente não vai entender. Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus. Jesus eu encontrei, Ele me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Aleluia. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus me viu, Ele viu você também, no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Amém, queridos. Glória a Deus. O texto que nós lemos
de Mateus 6, quando diz assim: mas quando orar, vá para o teu quarto e feche a porta e ore ao teu pai, que está em secreto. Eu gosto dessa versão, em secreto. Então teu pai que vem em secreto o recompensará. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Todos nós queremos mais presença de Deus. Todos nós queremos mais de Deus. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Quem não quer andar com Deus, como Adão falava com Deus no jardim todos os dias, na viração do dia? Quem não quer saber o futuro? Porque quem anda com Deus sabe o que vai acontecer, ou crer que o que vai acontecer é bom, porque Deus é Pai, amém, irmãos? E Ele tem coisas boas para as nossas vidas. E quando você anda com Deus e fala com Ele todos os dias, mesmo que Ele não te revele o que vai acontecer, esse nosso Deus em oração diz: se acalme, eu vou fazer o melhor para você. Ontem eu tive uma experiência fantástica de oração e de revelação. Eu havia ido para Jequié antes de ontem, para jantar com algumas pessoas, alguns irmãos queridos, o que eu chamo de eternas ovelhas. Fazia um tempo que eu não vim aqui, e eu disse: olha, me leve para comer. Você quer me agradar, me dê comida. Não adianta você me dar presente, eu vou usar, vai desgastar. Se você quer me abençoar, me chama para comer. Qualquer coisa que você sabe fazer bem. Se tiver ruim, a gente come também, não tem problema não. Mas me agrade, me leve comida, né? Palavras, um sábio já disse, né? Melhor uma palavra escrita do que 1000 soltas ao vento. Eu diria, melhor um hambúrguer comido do que 1000 palavras escritas. Você pode escrever qualquer coisa para mim, mas se eu chegar na sua casa e você preparou a mesa, e você colocou a mesa, aquele momento de alimento ali, de meia hora ou 1 hora, eu sei que durou uma manhã toda, não é verdade? Eu sei que você planejou. Então, quando eu vejo ali, a irmã disse assim: pastor, o jantar nós deixamos na geladeira. Quando eu chego, que abre a geladeira, irmãos, que tem todas aquelas marmitinhas bem arrumadinhas, tudo organizadinho, as porções, aquilo é declaração de amor, aquilo é cuidado. É o melhor presente que você pode me dar, é comida. Pode ser lagartixa, tatu, camaleão, paca, boi, o que for. Só não invista muito em doce de coco, doce de mamão com coco e cravo. Eu peço, por favor. Mas eu como assim mesmo, né? Porque é comida. E eu fui jantar e o pessoal me hospedou numa pousada, que eu chamo de Percevejo Feliz. Pousada cara, mas ruim. Eu não consegui dormir, tinha um bar do lado. Constipei, perdi a voz. Dormi 2 horas só. E eu ia ficar até meio-dia para esperar o carro para vir embora. E aí eu fiquei aqui na minha cabeça, tem alguém que mora em Jequié, que era de Itajuru, igreja que eu pastoreei por último aqui na Bahia. E eu lembrei da irmã, lembrei da família, mas não lembrava, eu tinha perdido meu celular no assalto, e eu não tinha o número. E aí eu fui lá, e para lembrar do nome que a gente chama de apelido a vida toda, né? E como é o nome lá no Instagram? Eu sei que eu achei o nome e mandei mensagem: irmã, tá tudo bem, tudo na paz. Vocês estão morando ainda em Jequié? A gente comprou uma casa nova, pastor, em Jequié. Eu disse: eu estou aqui em Jequié. Eu vou ficar até meio-dia aqui na pousada, né? E aí a minha cabeça, o carro saía à tarde, né? Eu disse: eu vou ficar até meio-dia e tal, tudo mais. E aí eu não queria, a pousada está muito ruim. E queria saber se vocês podiam. Não vinha-se embora para cá. Mandaram um carro me pegar para não pagar, lá no quilômetro 3, eu não conheço direito o que é. E quando eu cheguei, que a filha dessa irmã, ela era uma adolescente assim, de uns 14 anos mais ou menos, acho que 14 para 15 quando eu estava aqui. E ela agora tem 19. E ela era uma jovem, uma adolescente, um pouco problemática. E eu gosto de gente problemática. Se tem uma coisa que você vai me ver aproximando de gente doida.
gente complicada, gente difícil, gente perigosa. Eu tenho uma paixão por gente que não presta. Não significa que eu gostar de você e você não presta, não, porque eu não presto também. O apóstolo Paulo disse, eu sou o pior que tem. Mas eu tenho uma aproximação, uma paixão por gente complicada. E eu lembro que essa menina na igreja, ela era a menina que usava roupa curta demais, e as outras falavam, e não podia cantar, e ela, para provocar, essa coisa da adolescência, ela compensava, chamar a atenção, porque ela era muito magrinha, com roupa curta, com brinco grande, com tatuagem de patati patatá, né? Parecia um palhaço na tatuagem, e tudo forte. E de repente, quando eu chego lá, faz muito tempo que eu não a vejo, quem me recebe é ela, eu não reconheci. E dei um abraço e senti uma presença de Deus na casa, irmãos. Entrei na casa, aquela casa maravilhosa, sentei e disse, Senhor, olha, que casa bonita, que maravilha, cadê o irmão? Está vindo para almoçar. Aí sentei ali e disse, eu vou fazer o seguinte, eu não dormi, eu vou dormir. Só que Deus me levou para lá para uma tarefa. Deus me colocou numa pousada ruim por causa de um objetivo. Deus me fez lembrar o nome da irmã por causa de um objetivo. Eu sentei e disse, eu vou sentar aqui e vou dormir um pouquinho. Aí quando eu almoçar, eu tenho que ir, tá meio-dia para pegar o carro. Aí então eu almoço mais cedo. Talvez eu nem almoço, só queria dormir, só queria sair daquele negócio lá. E aí eu sentei e comecei a conversar, só dormi 2 horas. E eu estava cansado. E eu deitei no sofá, ventilador em cima, e elas começaram, de vez em quando conversavam. E aí eu fui deitar. E quando eu fui deitar, que eu ia dormindo, alguém liga dizendo, mande um texto, da faculdade que eu trabalho, mande um texto, 10 páginas, que eu mando o Pix na hora. Aí eu perdi o sono. Quem é que não perde a palavra Pix na hora? Quem é que consegue dormir? Eu podia mandar à tarde, mas aí eu perdi o sono na hora. Voltei, peguei um carregador, sentei na sala, o texto estava quase pronto, mandei para a faculdade. O Pix não chegou ainda, mas eu mandei. Mentiram para mim. Porque foi lá para o financeiro, o financeiro só trabalha agora segunda. A menina tinha largado. Mas aí quando eu sentei, já estava perto do almoço, já sentei, a moça veio falar comigo. E aí sentou para conversar comigo. Eu disse, você está muito diferente, você está bem, está falando muito, está linda, olha, Deus está fazendo alguma coisa com você. Ela começou, está fazendo sim, pastor. Aí começou a falar, e começou a falar de um namorado, que começou a procurar a igreja mais, e mudou as vestes, e mudou o jeito, e está agora fazendo um curso, e ganhou uma moto do pai, e começou a falar, e ela disse assim, eu queria falar uma coisa para você. Aí eu disse, eu já sei. Ela, é o quê? Eu digo, é sobre o coração. E aí ela disse, como é que o senhor sabe? Eu disse, não sei, eu só sou o carteiro, né? Mas pode falar. E aí ela disse que na igreja encontra um varão, um pouco de 22 anos, ela tem 18 para 19, e ela começou a falar que estão conversando, mas não está namorando, e Deus me revelou o nome dele. Você crê? Eu disse, João. Eu disse, João é músico, não é isso? Ela disse, pastor, eu não falei o nome dele. Eu disse, falou não? Pois, pensei que você tinha falado, porque eu achei que você tinha falado. E como é que o senhor sabe que ele é músico? Eu disse, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque há alguns dias eu estava em Recife, e estava dentro de uma roça, e eu recebi um convite para vir para cá pregar numa igreja, que não é a sua. Aí eu vou comer uma parmegiana num restaurante italiano, aí me colocam numa pousada Percevejo Feliz. Aí eu acho o número de quem não tinha. Aí venho para o quilômetro 3, para a casa que vocês não moravam. Aí eu estou aqui e Deus me faz falar o nome da pessoa que você está querendo namorar, que é músico, que é problemático, que possivelmente vai atrapalhar a sua vida espiritual com Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Como é que eu sei disso? Eu não sabia, irmãos. Eu encontrei várias pessoas nesses dias, Deus não me disse nada disso a ninguém. Mas naquele momento, ela contou toda a história. E quando ela contou a história da minha vida quando eu tinha 19 anos.
do erro que eu cometi quando eu fui casado. Do erro das escolhas que nós tomamos porque nós não temos orientação espiritual. Do erro das escolhas que nós tomamos lá atrás, porque nós não sabemos entrar no secreto e ouvir a voz de Deus. O erro porque quando eu tinha 19 anos, os pastores não sentavam para conversar com os jovens sobre sexualidade, sobre namoro. Porque os pastores na década de 90 fingiam que os jovens estavam tudo bem, tudo santo, consagrado, mas a gente não tinha ninguém para sentar e conversar sobre sexualidade, sobre sensualidade, sobre namoro, sobre promiscuidade, sobre prostituição, sobre drogas, mas a gente usava e fazia, escondido. Na casa do diácono, o filho do diácono, a gente fez uma festa escondida, e fizemos uma cachaça bem grande. Sabe o que era a cachaça? Era um suco de maçã com um balde de suco de maçã, o álcool mais forte que eu tomei na minha vida na adolescência, e uma garrafa de cidra, champanhe, cidra Cerezé. Vocês conhecem esse negócio? É um champanhe chamado cidra, bem baratinho. Não deve ter 2% de álcool, mas a gente estava pecando, né? Vamos tomar um agora, todo mundo. E eu, que era o mais crente, filho do pastor, fiquei na porta, vendo se o diácono vinha. Porque eu não vou participar, eu não vou tomar esse negócio aí não, porque eu sou filho do pastor, né? Mas estava lá a juventude, era um suco, um ponche de maçã, né, que a gente via nos filmes, e a quantidade de álcool, mas a gente não bebia, a gente estava todo mundo alegre, todo mundo tropeçando, ria de qualquer coisa, com praticamente 10 litros d'água e uma garrafa de champanhe diluída. Mas nenhum pastor soube. A gente só foi disciplinar todo mundo. Só isso. Ninguém disse para a gente que beber não é pecado. Só dizia que ia para o inferno, beber vai para o inferno. Só que não dava para entender aos 14 anos, porque bebida é do diabo, mas quando chega no Natal ou Ano Novo, a gente toma vinho e champanhe. Por que ninguém explicava que o problema não era a bebida, que Jesus, inclusive, fez água virar vinho, e há quem erroneamente diga que era suco de uva? Não, era vinho bom. E vinho bom tem fermentação, e fermentação tem álcool. E o vinho acabou depois que os discípulos chegaram. Significa que os discípulos foi quem detonaram o vinho que tinha. 12 homens, que não estavam em casa, andando na rua, que chegam numa festa que já estava durando alguns dias, e eles chegaram. E por que procuraram Jesus? A minha leitura é que a culpa é deles. São 12 homens, com Jesus 13, e eles chegam na festa. E acaba o vinho. E além deles terem bebido o vinho, Jesus já era conhecido por milagres. E quando o maître pega o vinho e diz assim: por que você guardou o melhor para o final? Jesus não só sabia o que era vinho, como sabia o que era um bom vinho. Mas ninguém nunca explicou. Ninguém nunca chegou para mim antes de eu arrumar uma namorada, eu paquerava e dizia assim: olha, os princípios do namoro na Bíblia é esse, ora. Antes, eu orava, eu disse: Senhor, tudo que vem a mim, jamais lançarei fora. Eu ia rejeitar, eu era tão feio, irmãos, que eu parecia a batida de um trem com fusca, imagina. Você acha que se uma menina diz assim: olha, eu estava aqui orando, vamos orar, eu digo: não, eu vou orar agora, Senhor, o que é que o Senhor acha? Deus falou para mim que sim. Estava orado, não tinha esse negócio não. Ele disse: eu queria orar com você para ver se a gente namora. Eu disse: eu vim orando antes, Deus me revelou você. Eu não tinha negócio de orar, eu queria que viesse a bênção, né? Só que não tinha ninguém para me explicar. E aí, de repente, eu chego na casa de uma jovem que está sendo preparada e está recebendo dons, e está sendo chamada para o ministério, e eu disse a ela: Deus vai te usar
e ela está se envolvendo, porque Deus é Deus de improváveis. Essa menina que há uns anos estava lá dando trabalho na igreja, e todo mundo estava sem entender, era a menina que eu mais orava, era a família que eu mais orava, e de repente daquelas lá todas, é a menina que agora está na igreja pregando, com vida de oração, que você olha para ela e ela tem dons de discernimento espiritual e de revelação, porque ela aprendeu a orar, e ela disse assim: pastor, eu não sei o que fazer, porque a minha vida agora é Cristo, eu quero ver a face de Deus, e eu quero fazer meu curso, para poder passar no vestibular, eu ganhei uma moto, porque Deus me surpreendeu, minha mãe comprou essa casa, foi fruto de oração, e se esse rapaz vier entrar na minha vida e atrapalhar eu ver a face de Deus, eu não quero, porque eu sei que a origem dele é do diabo, mesmo ele sendo da igreja. Eu disse: crê, minha irmã, tem muita gente na igreja que é usada pelo inimigo e não percebe. Ninguém me disse, quando eu fui casar, quando eu fui namorar. E sabe o que aconteceu? Acabou minha família. Eu perdi minha família. E quando alguém pergunta por que isso aconteceu, não estava no final, estava no começo. Qual foi a motivação da escolha? Por que é que vocês começaram esse relacionamento? Porque eu não tinha a vida de oração, porque eu não tinha líderes sobre mim para falar sobre isso, eu não tinha líderes que oravam, eu não tinha gente que estava em secreto. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você imprima no seu coração nessa noite é que a vida de oração, o poder que está em secreto na oração, tira a ansiedade. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos, ou seja, não tenham ansiedade por causa de coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e súplica. Paulo está dizendo, com ação de graça, louvando, apresente a Deus seus pedidos, e a paz de Deus guardará os vossos corações, amém? Agora, irmãos, uma questão que contraria a ciência. A ciência é contrariada na palavra de Paulo. No mundo existem 276 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. E o Brasil é o país que tem maior número de pessoas diagnosticadas com ansiedade do mundo. O Brasil. E Paulo vem dizendo: a oração tira a ansiedade. Ele não está dizendo para você parar de tomar um ansiolítico, porque você vai no psiquiatra, é o médico que vai lá e diz: vai fazer esse tratamento aqui. Existe no mundo 15 mil tipos de terapia. O psiquiatra, o psicólogo vai diagnosticar para você, vá lá e faça o tratamento. Mas Paulo vem dizendo que a oração acaba com a ansiedade. Sabe por quê? Porque ansiedade é excesso de futuro. A gente se preocupa, a gente respira, meu Deus. E quando a gente está no secreto, em oração, a gente entrega tudo no altar do Senhor. É a gente sair de lá feliz. Vocês lembram de uma música que diz assim: essa paz que sinto em minha alma. Alguém sabe? Não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma, é porque meu Senhor. Agora veja a frase agora: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Amém, irmãos? Então a gente vai cantar aqui a noite toda. Tira a ansiedade. Paulo está dizendo
Não fiquem ansiosos, mas por meio da oração e súplica. Se você olhar o texto, ele está dizendo assim: você está ansioso, ore. Vá lá no secreto e fale com o Senhor. Fala com seu pai. E isso traz felicidade, irmãos. Você está leve. Não é ausência de problema. Alegria no Senhor. Felicidade. Não é ausência de problema, de dor, de doença, de complicações, de sofrimentos. Não. É o descansar no Senhor. É Deus fazer com alguém que está em oração, pegar um servo dele, tirar para casa da pessoa e dizer claramente aquilo que tinha que ser dito. Eu não sei porque o Senhor fez aquilo. E não me vanglorio, e é um peso saber. Eu sei que muitas pessoas aqui têm dom de discernimento espiritual. E existe dom de profecia. Eu não queria esses dons, irmãos. Porque a gente sabe o que é que vai acontecer com o outro. A gente sabe a dor do outro. A gente sente a dor do outro. Como pastor, eu sinto a dor da igreja. Quando uma igreja, eu sofro pelas igrejas que eu pastoreei, porque eu saio da igreja e vou para outro campo trabalhar, e a igreja lá toma decisões, e eu fico sentindo a dor da igreja, sofrendo pela decisão que tomou por falta de oração. Nós precisamos orar, irmãos. Sabe o que é que eu já descobri? Que nós não oramos. Eu vou declarar para os irmãos mais uma vez: nós não temos vida de oração. Nós achamos que temos. Sabe por que é que eu pedi para os irmãos orarem aqui antes? Porque nós fazemos congresso de oração, jornada de oração, estudo de oração, série de mensagens sobre oração, livros sobre oração nós lemos, mas tem uma coisa que nós não fazemos. Sabe qual é? Não oramos. E tem uma pessoa, um ser, que tem e luta contra a sua vida para que você não ore. É o diabo. Eu quero que você faça um teste essa semana. Diga assim: eu vou orar 15 minutos todo dia em tal horário. Escolha o horário, 8 horas da manhã. E tenha uma experiência quando der, você não está fazendo nada até 8 da manhã. Ninguém liga no seu telefone, não chega mensagem, ninguém bate na sua porta, não acontece nada. Mas quando der 8 da manhã, cai um avião no seu quintal. Bam! Porque você marcou um encontro com Deus. É sério, meus irmãos. Eu vou perguntar aqui e você responda para você. Quantas pessoas aqui oram? Responda para você, 15 minutos por dia. Quantas pessoas aqui oram meia hora por dia? Estou falando de parar e fazer o que o texto diz, entrar lá no seu quarto. Não estou falando de você ora, ou está no trabalho aqui, passa aqui uma nota, Pai, Senhor, abençoa, Pai. Não, estou falando de você pegar meia hora e guardar no dia. Quantas pessoas aqui oram 1 hora todo dia? 1 hora direto? Quantas pessoas aqui oram 2 horas? 4 horas? E agora você já olhou para mim esquisito. 4 horas, pastor? 4 horas. Mas eu vou fazer uma pergunta mais séria. Quantos dos irmãos aqui, essa resposta eu já sei. Quantos dos irmãos aqui, todos os dias tem uma hora e local para fazer oração e devocional? Eu já sei. Nós não oramos. É por isso que o texto diz bem assim: mas quando você orar, veja quando. Eu queria que o irmão projetasse o texto, só para você. Você consegue colocar na versão Nova Internacional, não? Onde tem. Tá certo, é essa mesmo. Pode ser essa mesmo. Observe bem direitinho, irmãos, o que Jesus, as palavras, a Bíblia tem que ser estudada igual a gente come peixe. Não pode passar espinha. Olha, quando você orar, entra no seu quarto, vírgula, fecha a tua porta, vírgula,
ora a teu pai, que está em secreto, que te conhece, que te ouve, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa descrição do começo, irmãos, aí, Jesus não precisava dizer. Tem uma mensagem profunda nesse trajeto. Os discípulos já sabiam do final. Os discípulos já sabiam que Deus escuta. Mas a mensagem nesse versículo, nessa passagem, não é dizendo, ora que teu pai te escuta, não é isso não. Todo mundo que estava ouvindo isso sabia. A mensagem é o processo, o local, a intenção, a motivação. É dizer assim, você precisa reservar um momento no seu dia para devolver a seu Deus e estar com Ele, sozinho, em secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. E eu quero desafiar você nessa noite, a que se você não tem um horário e um dia, um momento, para orar, nem que seja 2 minutos, 5 minutos, aquele horário é do Senhor. Eu quero dizer que se você fizer isso, vai mudar a sua vida completamente. Não adianta você dizer, não pastor, eu sou diferente. Sábado eu jejuo a manhã toda, porque eu não trabalho. Eu vou dormir, acordo, não, fico em jejum, e ali eu boto um som e passo a manhã toda, dá 4 horas, de 8 da manhã até meio-dia, aí eu encerro o jejum com o almoço. Amém, irmãos, faça isso, é bom, é bênção. Mas isso aí é igual a quem treina na academia, uma vez na semana. É diferente quem faz uma caminhada uma vez na semana, longa, ou quem vai e passa 2 horas na academia um dia na semana, de quem vai todo dia e passa só meia hora, 1 hora. Deus está chamando você todo dia para o secreto. Todo dia. Palavra que o Senhor está querendo trazer para o Senhor de repreensão, que Deus está querendo buscar, restaurar. A frase disse na música que as irmãs cantaram aqui: vem Senhor e me restaura. Como é que é? Vem Senhor e me restaura todos os dias. Jardim secreto, jardim particular. O que Deus está falando para você, o que Ele quer de você nessa noite, talvez você venha aqui e diga assim, não, eu ouvi uma palavra de vitória, de prosperidade espiritual, financeira, que eu vou ficar rico, que eu vou casar, que vai acontecer. Isso Deus vai falar para você em secreto, amém? Porque Deus tem tudo isso para dar. Mas acontece que o Senhor quer algo de você, que é uma das coisas mais difíceis para uma igreja, é ser uma igreja de oração. Eu quero desafiar essa igreja a ser uma igreja de oração nessa noite. Os irmãos aceitam esse desafio, digam amém. Eu quero convidar homens e mulheres e crianças a serem homens e mulheres e crianças, jovens, adolescentes de oração. E eu não estou falando de orar aqui na igreja. O que adianta você vir na igreja orar e não orar fora dela? O que adianta você vir aqui, abrir a Bíblia, trazer a Bíblia bem bonita, e aqui você ora, e quando você chega lá, você não lê, não abre, não aprende a palavra, não estuda, não lê. Não adianta, ninguém pastoreia a igreja do púlpito, irmãos. Ouvir uma pregação todo domingo, você escuta em casa, tem milhares de pregadores na internet. Você está no trabalho, você escuta a pregação sem querer, porque é no som, no carro, é no mercado. Eu estava em Jequié ontem, é um pregador na esquina, um pregador na outra. É alguém que passa por você, o cara até usuário de crack, faz, e aí bênção, Deus te abençoe, me dê R$2 para comprar um cigarro, amém? Eu digo, amém meu irmão, não fumo não. Ah, mas não tenho R$2, não, eu disse também não. Amém, Deus te abençoe, viu? O Senhor tem mais para você. Amém. Doidão aqui falando de Deus aqui. Aí passei, o pastor estava pregando. Aí entro no carro no Uber, o Uber estava lá escutando. E quando você é pregando tudo, eu digo, tudo está aí. Mas acontece que Deus quer de você, que você tenha intimidade com Ele, que você vá, se guarde. Eu não preciso dizer para ninguém aqui que Deus te escuta. Jesus não estava querendo dizer isso para os discípulos.
Ele estava dizendo que não adiantava a oração aqui bonita no templo. Ele estava dizendo que não adianta fazer feito os hipócritas que se levantam nas praças. Ele estava falando assim: eu quero que vocês entendam que a oração é você e Deus de joelho no chão, em casa. Agora você precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias. Esse tempo de oração com Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Quero convidar o Ministério do Louvor. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Pode fazer o ciclo, pode cruzar aí até. Ninguém fica com a mão solta. Eu quero fazer um desafio para os irmãos de retorno à oração. Eu quero que enquanto estiver tocando o teclado aqui, antes da gente cantar, a gente faça uma oração simples. Que você agora, no seu coração, entrasse no seu quarto agora, espiritualmente, sim, né? Que você falasse com Deus. Que você perguntasse a Ele agora assim, falasse com Ele aqui, agora. Diz: Senhor, eu estou aqui à tua disposição. À tua disposição. Fala com Ele, feche seus olhos. Quero voltar ao início, eu quero voltar a ser aquela pessoa. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor agora. E só dissesse: Pai, eu estou aqui em secreto. Fala comigo. Para de pedir agora. Só escuta. Escuta o que Deus está falando para você. Escuta agora o que é que o Senhor está falando para você em relação ao que mais te aflige. Em relação à decisão. O que Deus está falando para você? Porque oração é diálogo. E nós já pedimos. Mas agora, só deixa teu coração na mão dele e diz assim: Senhor, fala. O que é que eu preciso fazer hoje? Que decisão eu preciso tomar? O que é que eu preciso jogar fora? O que é que eu preciso encerrar? Que ciclo? Que laço? Que mudança? O que eu preciso iniciar de novo? Fique em silêncio, escuta um pouco a voz do Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor, rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou retornar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Senhor, cante comigo: eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Se você tomou uma decisão, cante comigo: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Meu amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor.
cantar do início. Quero voltar. Quero voltar ao início de encontrar-me contigo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Aleluia. Eu me arrependo. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Diga, eu quero voltar. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, diante de Ti está uma multidão, Pai. Multidão de várias comunidades, mas dessa cidade aqui. Pai, tantas decisões estão sendo tomadas agora, Pai. Decisões difíceis, Senhor. Mas agora, uma multidão que diz assim: eu vou retomar a oração. Pai, eu me arrependo, eu vou retornar à vida de oração, Senhor. Batalha espiritual sendo travada hoje, amanhã, nesses dias. Mas milagres acontecendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Vidas sendo salvas, transformadas. Personalidades sendo moldadas. Perdões sendo pedidos agora. Liberação de perdão, de amargura sendo colocado agora. Servas tuas decidindo falar menos, sendo tocadas, especificamente em áreas que pessoas já falaram ou que nunca ninguém falou, mas que o Senhor revelou, Pai, em nome de Jesus. Contempla cada um nessa noite e escuta a nossa oração e abençoa a programação de amanhã dessa igreja e abençoa essa igreja. Que essa cidade possa ser marcada por uma igreja que ora, que dobra os joelhos, para que haja transformação e salvação em nome de Jesus. A igreja diz, cante comigo: eu quero voltar ao pode sentar. Queremos sim agradecer ao Senhor pela vida do pastor Uziel, bênção de Deus. Pastor, eu quero pedir também às irmãs Alda, a irmã Sueli e a irmã Vânia, está aí? A irmã Leda, para estar ajudando as irmãs a entregar as lembrancinhas. E eu quero assim, antes, estar avisando que amanhã estaremos aqui novamente pela manhã com a Escola Bíblica Dominical e à noite estaremos assim, dando continuidade à nossa festividade. O pastor Zé estará conosco aqui também amanhã. Amanhã ele vai louvar. Amanhã, amém? Hoje a gente teve que reduzir mais a participação dele no louvor, porque ia pregar, né? Mas amanhã vai estar, né, pastor, ajudando aqui no louvor. Também estará conosco a irmã Isa Maia, que estará trazendo a palavra. Já convido todos os amigos, irmãos, aqueles que puderem estar aqui conosco amanhã à noite, venham, estaremos aqui reunidos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus e agradecer, né, por essa festividade, por esses 32 anos do ciclo de oração aqui da nossa igreja. E agradecemos também a cada visitante, as irmãs ali da Igreja Batista Belém, as irmãs da Igreja Batista Monte Sião. Levo um abraço aos pastores, ao pastor da Igreja Monte Sião e também da Batista Belém. Que Deus continue abençoando rico poderosamente a vida de todos vocês. A Feira falou aqui, nós
recebemos o convite da Monte Sião, também recebemos o convite da Batista Belém também, que será na semana seguinte, não é isso? Será na semana seguinte, então nós já convocando aqui a MCM para estarmos já nos preparando para estar sim com as irmãs também, ali orando e agradecendo a Deus e nos fortalecendo cada dia mais na presença do nosso Deus, amém? O pastor Ziel sentou, mas eu vou pedir ao pastor Ziel que venha novamente aqui, ele vai estar dando assim a bênção apostólica, né? Para que a gente possa assim ir orando, agradecendo ao Senhor por essa noite. Louvamos a Deus pela vida do pastor, que Deus continue a direção da sua vida, do seu ministério, amém? Vamos ficar vendo mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus e que o amor de Deus, nosso Pai, e que as bênçãos e consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz amém. Antes de sair, dê uns 10 abraços aí em cada visitante e vamos em paz. E amanhã tem mais.